Bom, vamos lá. Então, dando sequência na sala de imagens, né, radiológicas, importante antes da gente vir para essa parte é pensar que o raio-x ele não define o diagnóstico, tá? Ele sugere alterações, ou seja, principais alterações, alterações mais comuns que podem sugerir a patologia em questão, tá bom? Então a gente vai olhar para a imagem que está alterada do normal, tá bom? Então a primeira alteração é a opacidade ou consolidação. Então, uma área opaca no raio-x, ela quer dizer branca, né? É uma área hipotransparente, tá bom? Então, toda área consolidada, hipotransparente, ela pode sugerir, por exemplo, uma pneumonia, mas você não olha para o raio-x e fala, é uma pneumonia, não. Existe uma alteração, uma opacidade em lobo superior de hemitórax direito que pode sugerir uma pneumonia. É assim que a gente lê o raio-x, tá bom? Então, opacidade é quando esse raio-x está branco, depois eu vou mostrar em imagens, tá bom? Hipertransparência já é o contrário, é quando o raio-x está preto demais, tá bom? Infiltrado alveolar é o que? É o raio-x com o alvéolo lá no finzinho, né, da árvore brônquica, o alvéolo tem um branquinho ali, bem na pontinha dos bronquíolos terminais, ligando com o saco alveolar, tá? Então fica o branquinho bem delimitado ali, tá bom? E nessa imagem a gente consegue ver bem no broncograma aéreo, que é quando aquele alvéolo está muito fechadinho, branco não tem ar é preto no raio-x e o branco é algo mais denso, líquido, secreção, tá bom? Então, o broncograma aéreo é isso, é o alvéolo bem fechado, branquinho e o ar tentando chegar nesse alvéolo, ou seja, os brônquios ficam pretinhos e o alvéolo branco, tá bom? Padrão micronodular, então são vários nódulozinhos, microgramas, tá bom? Que a gente vai olhar. E o infiltrado intersticial, que é quando o líquido, ele não está no alvéolo, ele está no entorno do alvéolo, tá bom? Então, infiltrado intersticial é um padrão típico de edemas, edema agudo de pulmão, patologias cardiovasculares, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que aí o débito cardíaco está dificultoso, porque o coração é grande demais, e esse sangue retorna para o pulmão e acaba congestionando o pulmão, tá bom? Então, congestão pulmonar e o padrão reticular ou intersticial, o infiltrado intersticial, que quer dizer a mesma coisa. Então, os dois infiltrados mais importantes são alveolar e intersticial, tá? Infiltrado alveolar é o branquinho no alvéolo, porque aquele alvéolo não está sendo ventilado, e o infiltrado intersticial é o contorno da árvore brônquica sendo margeado também por uma situação branquinha, né? Por um líquido que é mais denso do que o ar, tá bom? A gente vai olhar agora nas imagens direitinho. E a imagem de atelectasia é quando esse pulmão está fechado, está totalmente colapsado. A gente vai olhar aqui melhor. Então, olha, opacidade ou consolidação, ó, rapidamente, né, vou passar várias imagens, olha só para vocês verem. Tá fechado, essa parte tá opaca, ela tá consolidada, tá bom? Você pode definir nessa visão assim. Opacidade ou consolidação, uma área bem delimitada, opaca, condensada, tá bom? Aqui em outro local, mas a mesma coisa, então a gente percebe, né, uma área bem delimitada, opaca, condensada, tá bom? Aqui, ó, uma imagem de hipertransparência, ou seja, o raio-x muito preto, tá bom? Então a gente percebe aqui, ó, uma imagem bem preta, sugerindo, por exemplo, um DPLC, tá? Que o DPLC tem uma imagem hipertransparente, a gente vai olhar logo mais. Ou um pneumotórax, tá bom? Infiltrado alveolar, olha lá, um padrão micronodular. Olha o infiltrado alveolar, são vários micronódulozinhos brancos, ou seja, todo o alvéolo, vários alvéolos,
né, de uma forma heterogênea, ou seja, dos dois lados do pulmão de forma não uniforme, de formas diferentes, né, que estão ali localizando um infiltrado alveolar, tá bom? Sinal do broncograma aéreo. Então, quando a gente tem o alvéolo, que eu já falei, né, cheio de secreção, cheio de líquido, e o ar tenta chegar nesse alvéolo e não consegue. Aí eu não sei se vocês vão conseguir visualizar certinho, mas talvez nos slides sim. A gente vê aqui, olha, tudo pretinho, que é o caminho da via aérea distal, preta, de ar, e depois o infiltrado ali, que é o alvéolo cheio de secreção, por exemplo, impedindo esse ar de entrar no alvéolo, tá? Sinal de congestão pulmonar. Então, lembra, congestão é pulmão cheio de líquido, tá? Então, olha só, a gente vê vários caminhos, várias ramificações saindo aqui, ó, da região hilar, indo para a periferia do pulmão, tá bom? Isso é água, é líquido, fora do alvéolo, no entorno do alvéolo, ou seja, no interstício, tá? Definindo congestão pulmonar. Então, aqui tem vários graus de congestão, olha só. Um primeiro grau de congestão, mais opaco aqui, e num final, ou seja, num terceiro momento, um raio-x todo tomado por líquido, por congestão pulmonar, tá? Padrão retículo nodular. Então, o padrão retículo nodular é a mesma coisa dos dois infiltrados juntos, o alveolar e o intersticial. Então, tem infecção e tem líquido também, ao mesmo tempo. Então, a gente vê nódulozinhos, ou seja, infiltrado alveolar nesse pulmão e também um pouquinho dessa ramificação, ó, sugerindo o infiltrado intersticial. Então, quando se juntam os dois infiltrados, você tem essas duas formas de falar, de relatar. Ou o infiltrado retículo nodular ou infiltrado intersticial mais infiltrado alveolar, tá bom? A telectasia, então, é o pulmão todinho colapsado por algum motivo, né? Fecha, então dá esse padrão todo opaco aqui, qual é a diferença de uma pneumonia para uma telectasia? É que numa telectasia, olha, a gente tem desvio, né, da linha média da traqueia e às vezes mediastino para o lado da lesão, tá bom? Então, o pulmão está fechado aqui, então ele está puxando, está carregando, olha só, a traqueia toda dobrada, indo para o lado da lesão, tá bom? Aqui de novo, uma telectasia nessa parte do pulmão, e nessa região aqui anterior, terço médio, não aparece, tá bom? E agora eu vou falar rapidamente imagens, né,